Ana Amélia. Olha como é bonito fica essas galerias com essas crianças. É isso aí. Bem-vindos, sejam muito felizes, estudem muito. Obrigada às professoras, às monitoras que estão aí. Muito bem, é assim que se aplaude aqui no plenário. Parabéns, aprenderam bem a lição. Caro senador Dário Berger, caro colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu, antes de mais nada, como o senhor está presidindo, senador Dário Berger, em nome dos demais senadores de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que se manifestou hoje já, também o senador Paulo Bauer, e de Vossa Excelência, Dário Berger, renovar a solidariedade, a tragédia que aconteceu lá em Xanxerê, no oeste catarinense, que deixou o país atônito com aquele tornado que destruiu, dizimou. Hoje ainda vi as imagens no Bom Dia Brasil, juntando as caçambas, juntando o retrato da destruição, uma verdadeira cenário de guerra, se é que se pode imaginar aquilo. Uma casa inteira tirada do seu lugar para atravessar uma rua e ficar. É inacreditável a força do vento de quase 300 km por hora. Um caminhão tombado, e um caminhão daquele tamanho, daquele peso, não é imaginável a força desse vento e desse tornado. Então, queria renovar a solidariedade nossa, como gaúchos que somos, muitos dos nossos conterrâneos estão ali naquela região. Meu pai nasceu ali em Santa Catarina, não nessa região, mas ali em Campos Novos, Capinzal. Então, eu tenho, pelo estado de Santa Catarina, um carinho muito grande, além, claro, de ter uma relação extremamente fraterna com a representação de Santa Catarina, que aqui dá demonstração de unidade. Aqui, quando um senador fala, os outros todos falam a mesma língua para defender o seu estado. Nós também, no Rio Grande, procuramos fazer assim. Aliás, a propósito, eu quero aqui publicamente externar o desejo em nome do senador Lazier Martins, em meu nome. Já fizemos isso, o senador Lazier ontem, eu também ontem, desejar que o senador Paulo Paim, que está no Hospital Santa Lúcia, foi internado às pressas ontem com um problema, claro, não é um problema grave, mas é um problema, ele tem um problema de coluna, um problema de vesícula, de pedras na vesícula, muito sério, mas ele está bem atendido. Então, nós desejamos aqui, torcemos para que o nosso colega Paulo Paim, que agora que virá a matéria relacionada à terceirização, então, desejamos a ele muito boa sorte. Então, que ele seja bem acompanhado lá no hospital, no tratamento. Não fomos visitá-lo porque, como ele estava na UTI, então é melhor o repouso recomendável para isso. Então, muita saúde, senador Paulo Paim, que nós torcemos aqui pelo senhor. Eu não vou fugir à regra dos demais senadores que me antecederam, abordando a questão relacionada ao resultado que foi apresentado pela Petrobras a respeito do que aconteceu em relação ao prejuízo dessa empresa que continua sendo, apesar dos problemas gravíssimos, uma empresa que é um patrimônio dos brasileiros, que orgulha os brasileiros, uma empresa que precisa, de todas as formas, ser salva, prestigiada e valorizada. E talvez a lição maior do que aconteceu com a Petrobras seja exatamente de aumentar rigorosamente, não só os controles e as auditorias internas da empresa, mas que a empresa seja exercida, administrada, gerenciada, comandada por quem entende do assunto. Exatamente para que ela deixe de figurar nas páginas policiais e passe a figurar somente nas páginas de economia, no Brasil e no exterior. E é exatamente essa projeção que tem essa empresa, Petrobras, por isso que falamos sobre ela. Por isso que nos entristece falar de um prejuízo de 21,3 bilhões de reais. Nos entristece profundamente, profundamente. Então, nós, quando falamos disso, e isso é a primeira vez em 23 anos, isso é preciso que haja. Eu não tenho dúvida que a presidente da República já
tem a consciência exata da responsabilidade, e ela já fez isso mudando a presidência da empresa por 2 vezes. Ela substituiu o Sérgio Gabrielli, que foi, durante muito tempo, eu diria até exercendo um poder paralelo comparado ao Ministério das Minas e Energia. Depois, a Graça Foster, que chegou, também com a função de gestora, mas foram se acumulando os problemas sobre a presidente Graça Foster, que a saída foi trazer um gestor da área financeira para cuidar da Petrobras. E é exatamente nessa medida que, ao escolher um gestor, a presidente começou a encontrar o caminho que é o único aceitável para uma empresa do tamanho da Petrobras. E por que quando a gente recebe Banco do Brasil e falam do Banco do Brasil? Porque também no Banco do Brasil a gente percebe aí um cuidado de uma gestão que não podemos também, e numa área extremamente sensível, tanto quanto a do petróleo, que é a área financeira, ou Caixa Econômica Federal. É preciso exatamente uma gestão absolutamente comprometida com resultados para o acionista controlador, que é a União, e que aí, nesse caso, são todos os brasileiros, e para os acionistas minoritários que participam dos investimentos nessa empresa, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. É preciso, portanto, enfrentar esta crise com muita coragem e determinação, sem perder de vista os problemas sociais graves que se acumulam em vários estados brasileiros. Só no meu querido Rio Grande do Sul, senadores, só no meu querido Rio Grande do Sul, esta crise na Petrobras, são mais de 40 mil pessoas que podem perder os seus empregos pela desativação de uma das joias da coroa, que foi o Polo Naval em Rio Grande. Esse Polo Naval mudou totalmente o perfil econômico da metade sul do Rio Grande, e especialmente do litoral sul, pela relevância de um projeto ambicioso, que já deu os sinais da sua maturidade, mudando toda a feição, não só de Rio Grande, onde estava o Polo Naval, estive lá por 2 vezes visitando, nas plataformas marítimas da Petrobras, mas também na cidade próxima de São José do Norte e Pelotas, que é um grande centro econômico do Estado. Todos ali, senador Assir, foram impactados positivamente pelo Polo Naval. E de uma hora para outra, como se fosse uma implosão, aquelas pessoas, muitos dos quais, porque ali não havia mão de obra suficiente, especializada, como funileiros, soldadores, que foram ser buscados em outras regiões, como lá na Bahia, no Nordeste, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, para poder atender aquela demanda. E aí, cada vez que saía uma plataforma dali, era uma festa, porque ela era emprego, ela era distribuição de renda, ela era tecnologia, desenvolvimento, para um Estado como o nosso, que estava grandemente concentrado no setor de produção agropecuária. E agora diversificado, Caxias do Sul, mas aquele polo naval foi, eu diria assim, uma grande revolução. Então, quando a gente fala na Petrobras, a gente logo pensa naquele resultado social que é lamentável, é triste. E as mobilizações apareceram aqui, porque essas 40 mil empregos estimados de perda realmente têm um peso social e econômico expressivos. O Sindicato das Indústrias da Construção Naval, Sinaval, entende que esses trabalhadores perderão seus postos de trabalho nos próximos 4 meses. Isso se a Petrobras não retomar os investimentos na construção de sondas e navios plataforma. Esse quadro foi debatido nesta quarta-feira, numa audiência pública conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e Controle e também de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio na Câmara Federal, convocada para discutir os impactos e os efeitos da Operação Lava Jato na economia e no emprego em nosso país. Outro efeito daquilo que se chama má fase vivida pela nossa Petrobras é a paralisação de contratos da estatal, com retrocesso na nacionalização de equipamentos navais voltados para a exploração de petróleo e gás, que começou lá em 2003, no governo do presidente Lula. Estamos competindo com Singapura e China,
os 2 maiores e mais importantes mercados na indústria naval, onde os custos de mão de obra são 20%, no mínimo, mais baratos, porque lá os direitos sociais são bem diferentes e muito menores que os direitos sociais aqui no Brasil. As consequências dessa crise, no caso da Petrobras e desse prejuízo para a indústria brasileira, seguirão a longo prazo para a indústria como um todo, para todo o cenário industrial, todo o setor produtivo e para toda a área de transformação. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso. São os trabalhadores que atuam no setor de petróleo que fazem essas avaliações. Empresas estrangeiras estão sendo contratadas para construir no lugar das empresas afetadas pela Operação Lava Jato e, claro, vão gerar empregos fora do Brasil. Essas empresas chinesas vão construir os módulos de exploração que estavam sendo construídos no polo em Jacuí, ali na região de São Jerônimo, uma região extremamente importante para todo o nosso estado. Aliás, a produção local está afetada e os contratos já foram suspensos. O prefeito de São Jerônimo, Marcelo Luiz Schneider, mais conhecido como prefeito Pata, que é o seu apelido, esteve aqui em Brasília participando desse debate na Câmara Federal e cobrou a retomada dos investimentos da Petrobras, apontando ali as graves consequências da paralisação na economia não de mas de 11 municípios gaúchos. A gestão e a governança precisam vir logo, não podem demorar mais. Aliás, a propósito disso também, recentemente o Tribunal de Contas da União mostrou uma outra face dos problemas relacionados à questão da gestão na Petrobras. Aqui, poder-se-ia dizer que é uma questão de gestão provocada por uma política de partidarizar a grande empresa estatal. Por outro lado, a falta de auditorias eficientes e, mais ainda, de um planejamento estratégico e de um planejamento muito cuidadoso. A auditoria do Tribunal de Contas da União mostrou que termos aditivos foram feitos na Petrobras com elevação de mais de 586% do valor original. Então, isso também revela uma crise no planejamento de projetos relevantes para nossa Petrobras. Por isso que, quando nós falamos aqui, ao contrário do que alguém possa imaginar, nós queremos tão somente que ela encontre o seu rumo, retome os trilhos da seriedade, do compromisso, da boa gestão, porque são recursos públicos. A União é a controladora, mas o dinheiro da União é o dinheiro e é o patrimônio dos brasileiros. Aliás, nesse aspecto, não é só o impacto sobre a empresa, mas como eu disse, é o impacto sobre toda a economia. E se a gente lembrar que, para este ano, nós teremos um déficit de 84 bilhões de dólares nas contas externas, elas vão continuar em 2015, mostrando as fraquezas e a nossa fragilidade, especialmente o baixo poder de competição da nossa indústria nacional. Os otimistas podem apontar uma recuperação, lembrou em editorial o jornal Estado de São Paulo. O resultado final do ano passado foi um déficit de 103,9 bilhões de dólares de déficit na conta corrente do balanço de pagamento, segundo os novos cálculos do próprio Banco Central. Mas a melhora de cerca de 20 bilhões de dólares deverá resultar, em boa parte, de um encolhimento das transações internacionais, que é um dos sintomas de um país que está com a sua economia bastante fragilizada, bastante debilitada. Então, nós queremos, quando falamos desse tema, tão somente despertar o interesse para que a Petrobras seja preservada, fortalecida e que ela continue sendo uma espécie de motor para toda a economia brasileira, o que ela é. Petróleo e gás são áreas estratégicas. Hoje, quando nós fizemos a sabatina do embaixador Eduardo dos Santos, que vai representar o Brasil na Inglaterra,
A Inglaterra é o país que tem, na área de petróleo e gás, os maiores investimentos no Brasil. Aliás, aplicou 3 bilhões de reais no pré-sal. Então, veja a relevância disso e de outros investimentos que os grupos ingleses fazem nesse setor em nosso país. Continuam acreditando. E a Shell é uma das empresas que participa do pré-sal e tantas outras que estão ampliando seus investimentos aqui. Nós somos um mercado de oportunidades, um grande mercado consumidor, mas é preciso dar um retorno em matéria de mais eficiência, menos burocracia e um país com regras muito claras para todos os investidores. Muito obrigada, senhor presidente.